Pegar a pauta aqui. Bom, acho que para início aqui, na primeira pauta, a gente colocou aqui um retorno da secretaria, né, sobre o auxílio emergencial, que a gente tinha já conversado faz algum tempo, né? A gente está esperando esse programa. E a questão também dos levantamentos aí do último edital, né? Que a gente tentou algumas conversas com a secretaria, tentamos trazer algumas coisas, mas o edital mesmo, né? Não foi passado pela gente. Teve alguns questionamentos que a gente fez até por ofício, eu recebi a resposta por ofício também. Posso colocar lá no conselho para todo mundo, tá? Então, Paulo, se você quiser tomar a frente aí. Pois não. Vamos lá, então, falar sobre o auxílio de cultura. É, hoje, hoje não, semana passada, a gente estava com muita atribuição por conta de tudo que está acontecendo, e já há algum tempo se discute na prefeitura se o projeto que foi aprovado no início do ano para medidas emergenciais em função da pandemia, caberia essa questão do auxílio cultura. Eu consultei o jurídico, a doutora Ana Carolina entende que esse projeto que foi aprovado para medidas emergenciais, porque esse auxílio cultura vai ser uma transferência de renda direta do orçamento para os beneficiários. Então o prefeito entende que isso poderia ser feito no escopo do projeto que foi aprovado no início do ano, onde a Câmara autorizou o prefeito fazer algumas ações em caráter emergencial de combate ao Covid. Só que quando chegou eu peguei esse papel por escrito, entreguei para a doutora Carolina, ela entende que essas coisas que estão sendo, não na prefeitura, mas essas coisas que estão sendo feitas emergencialmente, sem muito critério, pode gerar apontamento no Tribunal de Contas. Ela orientou que fosse feito um projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal, para a Câmara Municipal permitir que possa ser feita uma transferência direta do orçamento para as pessoas físicas que vão ser beneficiárias. O que ficou definido é que serão 50 pessoas beneficiadas, cada uma recebendo um auxílio emergencial de R$ 200 em 4 parcelas, e os critérios para a concessão desse auxílio faz parte as sugestões que foram encaminhadas, inclusive por vocês, será o que vai nortear isso. Se tudo tiver legalmente colocado ali, vai ser encaminhado desta forma para a Câmara Municipal, creio eu, segunda-feira que vem. Isso já vai estar encaminhado. Tem mais, nós também adotamos um critério de, independente da urgência, está gerando muita atribulação na relação governo-Câmara, essa questão de tudo é emergencial. Então, a gente vai apresentar essa semana para a base do governo o projeto, explicar o projeto, por que nós estamos fazendo, deixar eles perguntar, é, passar a orientação de como a gente chegou nesses critérios. Foi uma consulta ao próprio Concult, que é quem cuida, de última análise, que pode ser um interlocutor entre a prefeitura e a sociedade, de modo que essa semana a gente vai. Hoje eu já tive uma reunião com a base do partido. Essa semana nós vamos ter mais uma reunião com a base do governo, onde nós já vamos apresentar o projeto de lei para que eles possam fazer algum tipo de pergunta, consideração, colocar em votação na próxima semana, e eu acredito que daqui, antes do recesso, se é que vai haver recesso, vai ser aprovado de caráter imediato, dentro da legalidade, para não ter problema para a administração. Então, acho que mais 15 dias esse projeto tem. O que ficou definido, o que não estava definido na última reunião que nós conversamos, eram quantos seriam os beneficiários e qual seria o valor. Então, o valor são 50 beneficiários desse programa, e o valor vai ser de R$ 200, em 4 parcelas de R$ 200. Então, R$ 800 no valor total. Tá? Não é muito, mas é o que a gente pode fazer, e a gente vai apresentar isso dessa maneira. Maravilha, Paulo.
Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Eu A acho. segunda pauta da reunião seria sobre a questão do PPA e do LDO, né? Sim, Tá, eu tive também reuniões com a Secretaria da Fazenda, baseado naquelas sugestões que vocês mandaram sobre a ocupação de espaço, isso está embolando, embolando não é a palavra correta, mas isso está, uma coisa puxa a outra, a gente está olhando isso de maneira conjunta. O PPA, ele não está pronto, porque a prefeitura tem prazo até agosto para apresentação, e existe uma inversão entre o LDO, que é primeiro, depois é o PPA, a coisa está meio embaçada nisso daí. Então, o que o secretário de Fazenda explicou hoje é que eles vão apresentar o PPA para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal vai abrir audiência pública e aí é que vocês poderão dar a contribuição de vocês em audiência pública na Câmara dos Vereadores para fazer a modificação das indicações que serão colocadas pela Prefeitura. No caso do LDO, da Lua, eu fiz uma indicação para, da mesma maneira daquela questão da ocupação de espaço público ser revertido para os conselhos de uma maneira igualitária, os conselhos ativos e que estão sob a responsabilidade da Secretaria da Cultura e Turismo e a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Todos os conselhos que estiverem regularmente instituídos e funcionando passariam a ter uma verba anual já prevista em orçamento, da ordem de 0,1% do orçamento. Isso representa, no orçamento do ano que vem, algo em torno de R$ 330 mil. Tá? Então, nós, se tivermos dois conselhos, isso seria dividir, essa é a proposta, tá? Ok? Isso se dividiria em dois conselhos. Se forem três, são três, e assim por diante. No entanto, a gente está com a criação do Conselho da Igualdade Racial, que ainda não está regulamentado, também vai para a Câmara Municipal para instituir a criação desse conselho, vai estar sob a nossa responsabilidade. E também eu vou reativar, como já falei para vocês, o Conselho do Patrimônio Histórico. Ele já existe, mas ele não está funcionando, precisa ter dotação orçamentária, precisa ter tudo previsto para o ano que vem, isso vai funcionar. Então, em tese, nós teríamos 4 conselhos, onde eu estaria propondo a verba de 300 e poucos mil reais como um fundo, para o fundo, não para o conselho, tá? Para os fundos que são instituídos, são gerenciados pelos conselhos. Acontece que vai existir uma regra para isso. Nós vamos disponibilizar a possibilidade de aporte no fundo. No entanto, a gente vai propor que ações que sejam feitas pelos conselhos possam gerar receita para o fundo. Então, na proporção que haja receita feita através da atividade cultural desenvolvida pelo Concult e todas as ações de cultura que gerarem receita para o FAIC, nós vamos aportar para no igual valor o que for aportado, ou dobrar o valor. A cada R$ 1 que a cultura gera no fundo, nós vamos aportar 2. Por exemplo, vocês, gestores culturais, vão apresentar um projeto da Lei Rouanet para determinado projeto cultural. Então, se vocês tiverem aprovação e captação desse recurso, e esse recurso for depositado no FAIC, nós vamos, ou a mesmo valor nós disponibilizamos. Não é que nós vamos depositar, nós vamos disponibilizar. E se o projeto for apresentado, nós temos que fazer essa aprovação. O Concult tem que aprovar a verba que foi depositada por um projeto da Lei Rouanet no fundo para executar aquele projeto e a prefeitura aporta o mesmo valor que foi depositado por ações independentes da cultura do modo geral. Nós temos que criar meios de poder depositar nesse fundo ações que partam das iniciativas da cultura. Alguém vai fazer um show, cobra ingresso
nós temos que ter uma parte desse dinheiro, recolhendo imposto, vai para o fundo. O couvert musical que o artista faz no restaurante que ele vai tocar, ele tem que ter uma parte ali que ele tem que depositar no fundo. Ele pode até cobrar mais para poder fazer o depósito, mas é interessante que a ação da cultura gere receita para o FAIC e a prefeitura disponibiliza o mesmo valor para a aplicação de projetos que o FAIC, que o Concult vai aprovar. Entendeu? Então, essa é a ideia que a gente está bolando, mas isso não é assunto fechado, a gente pode discutir um pouco sobre isso, mas o que a gente entende é que nós não podemos ser financiadores da cultura apenas o poder público ter isso, porque não tem como a gente atender todo mundo. Existe uma discussão de como esse dinheiro é gasto. Então, a partir do momento que esse fundo é gerado parte pela própria cultura e a gente aporta o igual valor ou até valor dobrado. Para cada R$ 1 que for aportado, a gente pode pôr a proposta, a gente vai dobrar esse valor e depositar depositar não, nós vamos disponibilizar para projetos aprovados pelo Concult para a execução dos projetos, entendeu? Então essa é a ideia com relação à questão do PPA, da LDO, que nós estamos trabalhando essa ideia. Não está fechado, mas é uma ideia que foi colocada, onde a gente entende que tem que ter uma contrapartida da sociedade enquanto interessado em projetos culturais, para que a gente possa ser parte do agente que financia isso, ok? Ok, pelo meu entendimento, Paulo, seria quase como uma criação de impostos, assim, nas ações culturais para reverter para o FAIC. As ações culturais que reverterem fundo, não é obrigado a fazer, ok? Mas as ações culturais que tiverem na sua proposta parte ou um valor, seja ele qual for, destinado a alimentar o fundo, nós vamos disponibilizar no orçamento uma ou duas vezes esse valor para que os projetos aprovados pelo próprio concurso possam ser executados. Ok? Então não é automático, nós não vamos pegar, você depositou 100, nós depositamos 200. Você deposita 100 e você apresenta os projetos, a gente aprova, vocês aprovam, a gente estuda a viabilidade dentro da normalidade e aplicamos os 200 que se vão fazer parte do fundo, mas tem que ter projeto. Apresenta o projeto, é aprovado o projeto, o concurso diz, nós queremos esse projeto. Ok, e aí nós vamos aportar no concurso, limitado, é claro, a essa questão do 0,1 do orçamento, que seria R$ 350 mil, dividido em 4 conselhos até 4 conselhos. Hoje seria 2. Então, teria 350 mil, nós disponibilizaríamos no orçamento um limite para o concurso apresentar projetos que gerassem 1 por 2, 1 por 1, 1 por 3, até mais. Vamos ver como é que é o comportamento disso, para a gente poder não cometer erro, entendeu? Então, essa é a ideia de que a sociedade, enquanto provedora de projetos de cultura, também contribua com o fundo, e não só utilize o fundo para financiamento de projetos da cultura. Era essa a minha dúvida mesmo. Que basicamente nem é a questão da contrapartida da prefeitura, né? Do 1 por 2, mas essa questão da geração da verba para o FAIC, né? A gente tem uma comissão aqui, mesmo até formada pela Tamara, o Rafael e o Matheus, eu acho que o Rafael também não está aqui hoje, e que estão nessa construção das buscas de verbas para o FAIC, né? Nas diferentes possibilidades. E o que me, o que me preocupa, o que me estranha, talvez, então o Rafael chegou, é essa questão, basicamente, é a criação de um imposto, né, sobre ah, o que quer que seja, aí tem que pensar, para ir para o FAIC. Mas Então, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que as ações culturais, por exemplo, cobrança de ingresso em shows, ou qualquer tipo de tributo que já deva ser recolhido, um RPA para quem presta serviço na noite, isso é o dever, não é? Não estou criando. As pessoas que recebem receita
de algum prestador, de um pagador de serviço, em tese, você que presta serviço como artista tem que recolher um recibo de pagamento de autônomo ou qualquer nota fiscal, se você for pessoa jurídica. Simplesmente nós vamos ter que colocar mais gente para fiscalizar se esse fundo está sendo alimentado por valores que são devidos e não está sendo criado nada. Hoje, quando você presta o serviço na noite e recebe por isso, você tem que recolher esse imposto, já está previsto, não é criado, só não tem fiscalização em cima disso. E a gente vai passar a olhar isso de outro jeito, porque vocês mesmos vão se autofiscalizar. Né? Não tem imposto devido nisso aí. Seria em Não cima é do criação de... ISS, então, que é o imposto municipal, no caso, né? Essa é a ideia. Entendi. Então, só para quem chegou agora, né? Então, uma questão de os ISS pagos, né? Talvez em ações culturais, isso não está bem definido, né? Ser uma parte deles, pelo que eu entendi, ser revertido ao fundo, né? Isso vai funcionar também para outras situações. O Funtur, por exemplo, a gente pode criar, são taxas. A gente pode, não é imposto, a gente vai criar uma taxa para quem se hospeda nos hotéis. Então a gente tem que o dinheiro do fundo vai ser alimentado pela própria ação da cultura, perdão, própria ação do turismo. Então o cara vai pagar 1% sobre a estadia dele lá, esse dinheiro vai para o Funtur, esse Funtur vai usar o dinheiro nas ações destinadas ao turismo. O do Contur do Concult vão ser as ações culturais que serem elaboradas por vocês, que vão gerar parte dos recursos desse fundo. O fundo não, o que a gente tem em mente é que os fundos dos conselhos eles não podem depender única e exclusivamente de aporte do governo, da prefeitura. Ele tem que ter uma ação da sociedade visando os interesses da própria cultura e do próprio turismo, que são ações que vão proporcionar receita, não é 100% da receita, mas uma parte da receita, tem que vir da atividade da cultura e da atividade do turismo, além das outras fontes que já estão estabelecidas e que poderão continuar, aquela questão dos aluguéis e tudo mais, essas coisas já está estabelecida, então pretende-se não mexer. Então essa não vai ser a única fonte de recursos das ações da cultura. Mas o que a gente quer e precisa é que vocês apresentem os projetos para a gente, para que não haja necessidade de vocês cobrarem a prefeitura de fazer ações culturais. A política de cultura tem que partir do conselho. O conselho tem que dizer, olha, a gente está com essa ideia, vamos fazer isso, custa tanto. Aí a gente administra os interesses da prefeitura com os interesses da cultura e chega a um denominador comum. Isso é o cenário ideal, está longe ainda de acontecer, mas poderá chegar em breve. Então, o que a gente quer é um envolvimento de vocês, não que vocês não tenham, a gente sabe o sacrifício que vocês estão passando, não é nada disso, gente. Assim, falar, olha, mas a gente não está trabalhando, a gente vai ter que dar parte do nosso ganho. Não é nada disso. O que a gente quer é construir uma situação onde vocês sejam responsáveis igualmente pelo fluxo de receita para gerar cultura e uma coisa puxa a outra. Quando a gente estiver no estado normal da situação, as ações que vão ser feitas, elas vão gerar receita e vão fazer com que essa receita seja revertida para a própria cultura, sem a necessidade de ficar uma queda de braço. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, isso eu não concordo, isso está errado, isso pode ter que ser feito assim. Não, a gente tem que construir isso juntos para que a gente possa proporcionar cultura de uma maneira mais suave. A gente está numa maneira muito distendida que eu queria assim, fazer uma coisa mais suave e que haja o comprometimento nesse aspecto de gerar receita também dos interessados. Paulo, Oi, posso fazer uma pergunta? pode. Assim, primeiro falar que em Serra Negra, por exemplo, os hotéis de lá têm uma taxa que é bem diferente da que você está propondo, de R$ 1 por noite ou por hóspede, que é revertido para a saúde. Então, claro que a gente pode fazer aqui revertido para a cultura, né? Mas você está falando em 1%, eu não sei qual que seria um valor ideal. E a segunda coisa, no começo da sua fala,
você falou em arrecadações. Então, vamos supor que determinada entidade consiga um patrocínio de R$ 5.000, certo? E você falou que a contrapartida seria igual. A contrapartida da prefeitura seria também de R$ 5.000 para a entidade que arrecadar? Veja, Porque no pequeno, que é o ISS, é fácil, né? Repor o valor. Mas ou não entendi o começo da sua fala? Veja, vamos lá, vamos dividir em duas partes. Primeira parte, esse 1% é uma sugestão que vai para a gente poder trabalhar. É claro que a gente vai... Hoje em dia, a Serra Negra cobra isso e outras cidades cobram isso de outra maneira, assim como Campos do Jordão, Rio de Janeiro, todo lugar que você vai, fora do país também, todo lugar que você vai, existe uma taxa que é inalienável, que é para normalmente era próprio Normalmente turismo. é para o turismo. Normalmente é para o turismo. Essa da saúde aí, eu desconhecia isso, mas Turismo, eu não quero nem cultura e dar ideia. turismo, vamos Nem ser justos. apaga da gravação, porque se der ideia disso aí, já vamos perder a viagem, entendeu? Mas eu acho que tem que ser uma porcentagem em cima do valor, não dá para ser um valor fixo, eu não vejo dessa maneira, porque esse valor fixo acaba depreciando ao longo do tempo, toda vez que você vai ter que rever isso. Quando você coloca uma porcentagem, se que não for seja meio, seja qual for, a porcentagem é sempre a porcentagem. Então, o problema hoje é o seguinte, a gente não pode exigir muito de dono de hotel, porque a gente não tem nenhum trabalho feito que justifique a vinda de turistas para se hospedar nesses hotéis. Então, isso faz parte de um plano estratégico maior de criação de alternativas de turismo, tá? Onde a gente vai criar, eu tenho falado que a gente vai criar alguns, Amparo vai deixar de ser passagem para ser destino. A gente está criando alguns roteiros para poder criar esse fundo e demonstrar para esse dono de hotel, dono de pousada, todo o trade, ou dono de restaurante, seja lá como é que isso vai ser cobrado, que a ação do Contour associado à prefeitura gerou um fluxo de turista que não existia na cidade. E ele, enquanto participante do trade, tem o interesse de manter esse fluxo perene. Portanto, ele vai cobrar do cliente dele, ou vai pagar, para não ter que cobrar do cliente dele, uma taxa simbólica do uso em função de um grupo de pessoas que veio jantar no restaurante, em função da indicação de um guia, o pessoal que vai fazer passeio no Passeios da Memória vai pagar para esse guia vai receber treinamento. Só não fizemos ainda porque eu estou com 30 pessoas inscritas. Eu não consigo fazer o curso porque é presencial e eu não consigo fazer. O Lima não concorda em fazer um curso online e ele só quer fazer presencial. Então, tem alguns impedimentos que a gente tem que fazer. A próprio Sebrae, que vai dar o curso de hospitalidade, cancelou 2 vezes o curso porque os professores estão impedidos de se locomover em nome do Sebrae para fazer cursos presenciais. Então, eles estão impedidos. Eu parei de marcar e remarcar, porque isso só estava desgastando o pessoal. Falei, ó, quando puder fazer, a gente chama vocês e faz o curso. Então, voltando ao assunto que nos remeteu a isso. A primeira parte é assim, o quanto vai esse fundo vai existir a partir do momento que eu tiver uma mercadoria para oferecer. A mercadoria chama-se fluxo de turista. E a gente vai nos pontos turísticos que as pessoas consumirem, vai ter lá a taxa de turismo. Taxa, não é imposto, é uma taxa de turismo. Então, esse é o ponto. O segundo ponto da pergunta não é que você, captando um patrocínio em favor da entidade, você vai gerar a obrigação do aporte da prefeitura. A entidade tem que depositar no fundo o dinheiro que ela captou. Então, o dinheiro que for alimentado nos fundos, seja o FAIC, o Funtur, nós vamos, aí as pessoas interessadas apresentam os seus projetos, o FAI, o Contur e o Concult vão analisar a viabilidade do projeto. Se o Concult aprovar de consonância com a prefeitura, o aporte de 1 ou 2 vezes o valor que foi depositado será disponibilizado da linha 2 lá para a linha 3 do orçamento, mas vai estar previsto na lei que essa regra for cumprida, ou seja, se houver um aporte externo por parte, não das coisas que você já tem, por exemplo, o aluguel do
prédio público gerou um aporte. Não, não é esse tipo de aporte. É o aporte que é da iniciativa da cultura, ok? Da iniciativa do turismo. E até é limitado esse recurso até um terço, ou, no caso agora, metade do valor disponibilizado em orçamento, que seria 0,1% do orçamento da prefeitura. Entendeu? Então, teria que fazer o depósito no fundo. O fundo tem que receber esse depósito. E aí vai ser analisado o projeto. Não é a prefeitura que vai analisar o projeto. A sequência de análise de projetos, tanto do turismo quanto da cultura, seguem o trâmite normal. Vocês apresentaram uma proposta para a prefeitura de utilização do fundo para fazer essas apresentações que estão sendo feitas. A prefeitura analisou, aprovou, liberou. Então, houve uma concordância de projeto. E aí, vamos imaginar se fosse numa situação que já tivesse previsto isso na lei. Tínhamos lá 45 mil reais para ser utilizado. Se essa lei já existisse, aprovou o fundo, aprovou. Então, mais 45 mil. Então, a gente disponibilizaria mais 45 mil, além dos 45 mil, que era o fundo o que vocês tinham no fundo e usaram em prol da cultura. É isso que eu falo que a proposta é essa. Tá? E aí, é claro, óbvio, que a gente já tiver com isso escrito no papel, vamos provocar uma reunião com vocês. É isso mesmo que vocês querem? Vocês concordam com isso? É isso? E aí a gente vai para a apresentação dentro do orçamento dessa situação. O que é que tem que estar todo mundo remando para o mesmo lado? Sempre falei isso. Todo mundo tem que ter todo mundo para o mesmo lado. E aí a gente consegue chegar no destino com mais facilidade e com mais velocidade. Paulo, eu acho super interessante essa questão da prefeitura, né, dar esse aporte, a cada aporte que entra, a prefeitura também dá um igual, ou dobrado, o que seja, né? Eu acho esse formato super válido. De qualquer forma, eu acho super interessante também que você traga e fala, olha, vamos trazer aqui para discutir realmente como isso vai funcionar na prática, porque quando se fala em taxas, quando se fala em coisas, eu acredito que todo mundo aqui fica preocupado, né? A gente sabe, você sabe também, ninguém, não queremos que isso onere a prática cultural de ninguém, sabendo já que a prática cultural já por si só já é muito difícil, ela já é, em geral, muito informal, em geral, né, pouco, enfim, a gente sabe que a questão econômica disso é bem complicada. Mas eu confesso assim que eu ainda estou confuso em alguns pontos, principalmente essas questões desses aportes institucionais. O senhor citou a Lei Rouanet, e eu trabalho diretamente com a Lei Rouanet, e eu sei que isso não é possível. Lei Rouanet e fundo municipal não se conversam. Então, eu ainda algumas questões disso está nebuloso. Acredito que ainda deve estar muita coisa ainda em construção, e como o senhor disse mesmo, eu acho que o mais interessante é quando isso estiver mais bem elaborado, né, mais claro tudo no papel até, trazer para a gente poder discutir realmente isso, para, né, como você disse mesmo, a gente caminhar para o mesmo lado e os interesses da sociedade civil funcionem bem com os interesses do poder público, né? A Lei Rouanet foi um exemplo, mas a gente pode trabalhar essa questão legal, porque no esboço desses projetos que está tendo, a gente está com esforços muito grande de reativar a Fundação Pro Memória, que abrigaria uma autarquia para cuidar de interesses desvinculados da prefeitura. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O que eu quero compartilhar com os senhores é meu desejo que vocês sejam os capitães da cultura, tá? O general da cultura. Eu não preciso, enquanto gestor de cultura, ter ideias, ter projetos que possam. Eu preciso ter, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu não posso fazer isso, eu não posso ser a iniciativa da prefeitura fazer
tudo sozinha. Nós não temos perna para isso, eu não tenho equipe para fazer isso, eu não consigo fazer isso. E eu preciso da ajuda de vocês. Então, a gente iniciou uma relação dentro de um processo de distensão que eu quero acabar com essa relação. Vocês comandam a cultura. Vocês têm que ajudar a prefeitura a seguir o caminho certo. A prefeitura tem a ação de fazer isso. Ela tem o poder de fazer isso. Mas ela precisa fazer isso como resultado de uma coisa que é meio uníssona, ou seja, todo mundo está pensando do mesmo, pelo menos olhando para o mesmo lado, não precisa nem remar para o mesmo lado, mas olhar para o mesmo lado já é uma coisa. Então, a gente já teve discussões, eu já tive situações em que eu não consegui verbalizar o meu sentimento de que vocês sejam a bússola da questão da cultura. Eu acho importante que as pessoas que trabalham com a cultura sejam a gestora das ações. A prefeitura é uma executora, só que a gente tem limite. Tudo que a gente vai fazer é muito complicado. Eu estou passando um cortado com isso, porque eu sempre trabalhei na minha empresa e eu falei, olha, é para fazer do jeito que eu quero, porque eu estou pagando. Se desse errado, era eu que estava me responsabilizando pela decisão errada. Se desse certo, tudo bem, faz parte Isso não funciona no serviço público. E é muito, 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 muito pior do que eu imaginava que fosse. Então, eu ainda estou me adaptando a esse tipo de situação, ainda estou aprendendo todo dia. Tem que ler um pouco as coisas que nós estamos vivendo na prefeitura por conta da situação que nós estamos. É inédito, né? É uma responsabilidade muito grande. Eu não quero dividir essa responsabilidade com ninguém, porque se eu aceitei o cargo e estou lá, é porque eu tenho condições de assumir a parte que me cabe. Então, eu não quero dividir essa responsabilidade com ninguém. Só que o meu tempo, ele é um só. Eu tenho um tempo, eu preciso, assim, eu criei uma situação de roteiro de bicicleta em janeiro. Foi a primeira coisa que eu fiz, eu não consegui ainda pôr para andar. Por quê? Porque tudo que você vai fazer esbarra nessa situação de pandemia. Cursos que a gente estava, que eu acabei de falar, roteiros que eu acabei de falar. Eu estou com grandes operadores de turismo querendo vender amparo, porque as cidades da região estão bloqueando a entrada de turistas de uma maneira não regulamentada. E isso está gerando uma certa demanda sobre nós, mas eu não tenho produto para oferecer. Entendeu? Então, hoje em dia, não adianta, eu não tenho produto formatado. Eu tenho o quê? Tenho Atalaia, tenho Benedetti, que isso eu não preciso trabalhar. Eles trabalharam sozinhos, estão ganhando dinheiro pelo merecimento dele, pelo esforço que eles fizeram e pelo investimento que eles fizeram, e eu não posso nem atrapalhar esses caras. Se eu puder nem atrapalhar, já é bom, mas eu tenho que criar alternativa para gerar emprego para guias cadastrados no Cadastur, eu tenho que criar condições para poder fazer uma coisa ligada à área da cultura. Por exemplo, no museu, eu vi um projeto que foi apresentado acho que foi o ano passado, o ano retrasado, de apresentação de música dentro do museu. Eu achei aquilo fantástico. Tem que pôr no Cristo Redentor. O Diego está sabendo das minhas intenções de trabalhar a situação do Cristo Redentor. Agora, as coisas levam um tempo danado no serviço público, não é tão fácil quanto a gente quer que aconteça. Vai lá e faz, não é bem assim. Você vai lá e vai fazer, está faltando, não tem onde ligar a energia, não tem como fazer. Eu estou vendo, para fazer o festival de inverno, eu estou penando, gente. Estou penando. Então, assim, mas a gente está cercado, eu contratei gente para fazer isso, que está me assessorando. Nem contratei, é amigo da gente que está fazendo isso para poder dar uma orientação mínima. Eu não domino essa questão de palco, disso, daquilo. Tem que ter alguém do meu lado que fala, olha, isso aqui é por causa disso, me explica. Pode, pode, eu vou fazendo dentro da confiança que estabeleço em cada pessoa que faz parte da equipe, entendeu? Então não é uma coisa tão simples quanto parece ser, é muito mais complicado e está somando tudo, está somando pandemia, está somando falta de recursos, está somando planejamento, equipe nova, enfim, tem uma série de problemas que não vem ao caso aqui que impedem a gente de ser mais ágil do que a gente gostaria de ser, entendeu? Então essa questão no segundo item da pauta da reunião, que é a questão do PPA, ele não está pronto, mas
Hoje o secretário de Fazenda falou para mim que isso vai ficar pronto no início de agosto e que vai para ser apresentado para a Câmara Municipal, que vai abrir para audiência pública para receber contribuições da sociedade, para fazer as alterações que se fazem necessárias para poder executar esse plano. Okay? Então, a oportunidade que vai ser dada à sociedade civil é quando for para audiência pública. Então, vocês têm que estar, nós vamos avisar vocês, tal, vamos disponibilizar para vocês o que vai ser disponibilizado para a Câmara Municipal, para que vocês possam ter tempo de saber o que está sendo disponibilizado, e aí vocês possam elaborar uma proposta e discutir na Câmara Municipal uma proposta que venha ao encontro dos anseios das pessoas que trabalham com a cultura na cidade. Ok? Maravilha. É bom, é exatamente isso mesmo. Ô, Paulo, eu também concordo, acho que tem que olhar na mesma direção. Você pode ter certeza que eu já vivenciei um pouco o Concult, é um pessoal sério, com ideias, atualizado, então vai poder te ajudar muito. Eu Agora, preciso. os detalhes que surgem, como você mesmo falou, né? Existe uma legislação que limita e que abre. Existem as ideias que são só abertas, e às vezes o limite não é nem pessoal, nem nada, é alguma coisa, como o Diego falou aí da conversa entre o Rouanet e poder público. De alguma forma, eu já me coloco à disposição, acho que a gente tem que estudar bem essa questão dos valores, porque, como já foi comentado, tem muitos que tem na pequena arrecadação a soma do sustento, né? Ou a soma do seu modo de vida. Então, acho que a gente tem que saber caprichar nesses itens aí para que venha em benefício mesmo do artesão, do sei lá quem da cultura, aquele que toca uma música, aquele que se apresenta, o teatro e etc. Então, vamos ajudar a elaborar, sim. Eu agradeço o apoio, espero, conto com isso para poder fazer com que a estrada seja mais curta e menos tumultuada. Maravilha. Bom, a gente fica no aguardo, então, Paulo, dessas questões, né, que ainda estão sendo construídas para a gente poder No final discutir. de julho, do meio de julho para frente, eu vou chamá-los na prefeitura para a gente poder fazer uma reunião presencial onde o secretário de Fazenda vai elencar as necessidades deles e vocês vão fazendo as adaptações e a gente vai conversando, tá bom? Maravilha. Vamos para o terceiro item da pauta. Última pauta. Bom, tem uma outra questão, então, que estava na programação do ano, que eu acho que a gente pode começar a dar início nisso. O antigo programa Amparo à Cultura, né? Muitas pessoas lembram dela como a Lei de Incentivo à Cultura da Cidade. Talvez quem é mais antigo aí lembre, talvez o povo mais novo não. Mas era uma lei, né, que foi aprovada lá em 2002 E ela e se assemelha a isso que eu falei, né? Porque exatamente. ela dá uma verba para vocês poderem trabalhar essa verba. Na verdade, pode até ser que ela seja atingida por isso, ou alguma coisa do tipo aqui, ou Sim, sim. aperfeiçoada, vamos falar assim, né? Ela abre espaço para projetos, então ela tem um formato bem interessante pensando nas iniciativas culturais da própria cidade, né, de incentivo à cultura, a ações culturais da cidade, de forma até mais estruturada do que as ações emergenciais que a gente conseguiu fazer até agora. E aí tem E, também uma situação que a gente precisa ver na lei, no decreto, que é a questão da secretaria, antes está ligada a esporte, cultura, estava ligada à Secretaria de Esporte, eu preciso ver se a lei que criou a Secretaria de Cultura e Turismo previu a transferência dessas obrigações, ou se a gente vai ter que fazer um projeto de lei para fazer alteração na Câmara, onde se lê Secretaria de Esporte.
Eu, Cultura e eu, Turismo, leia-se Secretaria de Cultura e Turismo. eu já levantei essas questões e realmente esse vai ser o caminho. A gente vai ter que realmente fazer um projeto de lei para passar na Câmara, porque ela já foi feito isso, na verdade, né? Quando ela foi aprovada, a secretaria era outra nomenclatura, e aí, quando criou-se Esporte, Lazer e Cultura, ela foi adaptada para Esporte, Lazer e Cultura, então ela tem que ser readaptada para a nova secretaria, né? Cultura e Turismo. Tá, isso eu já vou E pedir amanhã já, viu? Porque isso é uma coisa simples, já foi feito em outras situações. Eu já vou pedir é, para fazer um enquadramento dentro da secretaria correta, com a nomenclatura da a secretaria correta, para não ter dor de cabeça com isso, se houver iniciativa de aportar alguma coisa para algum tipo de projeto que esteja previsto na lei. eu acho, Paulo, que a gente pode aproveitar essa oportunidade, que já vai ter que fazer esse processo de passar na Câmara e tudo mais, para a gente rever essa lei, né? Atualizar ela, deixar ela é, mais, mais, mais palpável para a realidade, mais utilizável, né, para a nossa realidade de hoje. A última mexida dela foi em 2014, foi só para mudar a nomenclatura. Eu acho que a gente pode rever ela para entender ela funcionando melhor para a nossa realidade de hoje. E isso a gente pode fazer num processo de uma boa comunicação com a sociedade civil, até a gente pode até pôr em consulta pública isso, eu acho que seria interessante todo mundo poder opinar. Então, eu acho que é interessante essa iniciativa, eu ia pedir realmente a sua Olha, ajuda. eu vou ser bem franco para você. Na verdade, eu achei, assim, da forma como eu li, não só pela questão do decreto que depois alterou a lei com relação à questão da apresentação dos projetos, mas eu achei Ele muito, regulamenta. muito interessante, muito light. É uma lei que permite dar liberdade para fazer as coisas, só ter vontade política de fazer, entendeu? Eu Então, concordo. assim, eu acho que se você quiser fazer uma proposta de revisão, ela é bem-vinda, mas ela não inviabiliza que ela seja invocada se houver alguma necessidade de fazer isso, entendeu? Eu concordo. E eu vou dizer para você, assim, eu estou observando, nesse final de semana, eu observei todos os projetos que foram apresentados para o Festival de Inverno. Então, tem muita coisa boa. Eu até estou com dilemas agora de tentar atender a maior parte das pessoas que apresentaram projetos, entendeu? Amanhã eu vou ter uma reunião sobre isso, a gente vai definir esse tipo de coisa. Eu, assim, a proposta do festival online, é uma proposta assim que pecou no edital, no sentido de que as bandas todas fizeram uma apresentação da forma que a gente pediu e da forma que a gente achava natural, que era o custo de um cachê para fazer a apresentação de de uma lista de músicas que para o festival online ela não pode configurar como verdadeira. Eu não posso fazer a transmissão online de uma banda única por uma hora e meia, tocando na frente do computador. Essa proposta não existe. A proposta do festival online, ela vai ter que passar, ela passa por um dinamismo das apresentações que vão reter a atenção das pessoas na apresentação, porque eu não posso fazer isso da forma como a gente inicialmente planejava. Então, a gente amanhã tem uma reunião com o pessoal que está cuidando disso. Amanhã nós vamos definir já esse formato e depois a gente vai ver. A ideia é tentar pegar o maior número de projetos que foram apresentados, porque foi um projeto muito bom. Eu peguei todos eles, entrei na internet, entrei no YouTube, vi cada um deles, ou aqueles que indicaram o link, só para não dar o braço a torcer, falando, eu vou digitar esse link, porque eu pedi o link escrito, então eu vou digitar. E aí peguei as manhas de digitar o link no YouTube, que era só a parte final para poder trocar de uma banda para outra, e acabei vendo, assim, passei assim, praticamente 3 dias vendo os artistas que se inscreveram para o e agora você chega naquela coisa de, meu Deus, quem eu vou escolher? Então o parecerista veio, deu as notas, a gente tem o critério da nota, a gente tem o critério de tudo, só que assim, eu não consigo olhar isso
com um coração de pedra. Tá? Eu tenho que olhar isso com carinho, porque a ideia é que a gente possa ter o maior número de artistas premiados ou contemplados, premiados não, contemplados com uma apresentação, seja de uma, duas ou três músicas, sei lá como é que vai ser o formato disso, mas poder passear pela cidade com essas pessoas, fazendo um festival online dinâmico e que não fique aquela coisa maçante de ficar olhando para a tela do computador sem que haja interação do público. Então, a gente está pensando em alguma coisa para interagir, para fazer com que o público participe, que vote, que dê opinião, que a gente vai tentar fazer isso dentro do que é possível fazer, porque são projetos muito bons, muito bons. Eu acho que o pessoal, a classe artística da cidade de Amparo, nossa, estão de parabéns, eu já sabia de alguns, mas eu não conhecia todos. Tem gente aí de um grande valor artístico que a gente precisa olhar isso e fazer isso, disso aí um instrumento. Eu tenho esse instrumento na mão, eu vou usar esse instrumento. Eu só preciso ser comedido e usar ele da maneira correta, não posso usar ele da maneira errada, porque é o que eu falo, não é o que o secretário, não é o gosto do secretário que vai determinar, ou do prefeito, que vai determinar se o Festival de Inverno vai ser A ou B, tá certo? É a ideia de privilegiar o maior número de pessoas possível com dinheiro público, proporcionando cultura e arte para o público, para a cidade, mas a gente não pode ter uma visão elitista desse consumo da arte. A gente vai ter que promover ações para que o grande público se sinta estimulado a entrar no YouTube ou a entrar na plataforma do Facebook ou qualquer outro tipo de mídia social e a gente promova o fato das pessoas tomarem conhecimento do que a classe artística da cidade é capaz de fazer. Então, eu queria dar os parabéns para a classe artística porque eu gostei muito do que eu vi. Maravilha, Paulo. Bom, eu acho que esse novo formato, se você puder trazer para a gente também, para a gente repassar para as pessoas, eu acho que seria interessante, até para elas saberem, porque como você falou, né, o que todo mundo, a impressão que ficou no edital era esse formato tradicional de show, e eu acho que é até interessante para depois, se essa coisa muda, para a gente poder falar, olha, pessoal, foi Não, assado, foi assado. veja, ele foi feito desse jeito. Certo? Não está errado, ele foi feito desse Sim, jeito. No entanto, a hora que a gente começa a olhar isso, como é que eu não vou privilegiar o maior número de pessoas? E para privilegiar um número maior de pessoas, eu preciso adequar o custo, porque vai ter captação de imagem, iluminação, som, tudo isso custa. Né? Então, a gente não posso pôr 100 pessoas para fazer show, eu vou ter que escolher. Agora, eu também entendo que no formato online, eu não posso colocar uma banda tocando 1 hora e meia na frente do computador. As pessoas não vão consumir esse produto. Principalmente se a pessoa não gostar daquele gênero musical ou alguma coisa do tipo. Então, eu preciso criar uma fórmula em que eu tenha uma diversidade e uma atratividade para consumir esse produto. E a gente está conversando para ver, dentro daquilo que é possível fazer, porque também não posso fazer aquilo que eu quero, tem que fazer o que está dentro do edital, tá certo? E aí a gente vai tentar aparar essas arestas, proporcionando o maior número de pessoas para a gente poder privilegiar e ajudar. E digo mais, os projetos que não forem liberados para o Festival de Inverno, eu vou aproveitar ele numa outra oportunidade, tá? Porque é sim, muito bom. no edital está claro isso hoje também. A gente vai ter espaço para a maioria das pessoas que apresentaram esses projetos, em algum momento a gente vai colocar. E aqui, volta aquela história, a maldita pandemia, como o próprio prefeito fala, nos impede de fazer qualquer tipo de coisa. Mas agora a gente vai pegar a manha da questão do online, e eu não sou muito, assim, eu não tenho, a gente não tem alternativa, eu não sou muito favorável, mas não tem alternativa. A gente está com alguns projetos presenciais, mas que não pode ter público, então é complicado, é um jogo de xadrez, sabe? É um joguinho de gato e rato. Você vai aqui, a lei não permite que você faça aquilo, você vai ali, o orçamento não permite que você faça, aí você vai lá, o edital não permite.
é um jogo de gato e rato tentando resolver os problemas. E a ideia assim, é privilegiar o maior número de pessoas dentro do espírito e do que norteou ele e tal. Sim, sim. Eu só peço para você trazer realmente esse, quando tiver esse formato, né, para a gente poder repassar para as pessoas. Era mais isso Então, mesmo. amanhã a gente vai ter uma reunião com o pessoal que está produzindo isso, que está dando a orientação técnica para a produção. Eu falei hoje com eles sobre esse problema. Falei, olha, eu realmente estou até preocupado porque eu não quero cometer injustiças. Então, vou dar um exemplo para você. Esse exemplo que eu vou dar poderia ser em qualquer ritmo. Vamos lá, peguei, tem proposta de jazz, pagode, samba, rock, hip hop, tem uma série de propostas lá. Vamos imaginar, vamos pegar um determinado segmento. Vamos escolher um aí, jazz, por exemplo. Teve lá quatro propostas de jazz, certo? Agora, se eu pegar uma música jazz e botar o mesmo artista tocando 5, 6, 7 músicas durante uma hora para dentro daquele programa, daquele checklist que ele mandou das músicas que ele vai apresentar, certamente isso a gente não vai conseguir ter atenção. Seja no jazz, seja no samba, para quem vai gostar de samba, mas para quem não gosta de samba, não vai ficar, porque ele vai ver que é 1 hora de samba, eu não vou ficar aqui, ou 1 hora de jazz, eu não vou ficar aqui. Mas se a gente ia pregar um modelo híbrido, onde eu pego os 4 que apresentaram as propostas de jazz e falo, olha, você vai tocar 2 músicas, você vai tocar 2 músicas, 2 músicas, 2 músicas, e um fala do jazz para poder. Cada um vai falar do que é o jazz e completar com a música. Assim como cada um vai falar do samba, ou vai falar do cartola, que vai falar de. Enfim, a gente vai produzir um material que vai entreter com a cultura além da música. A música pela música, o espetáculo de dança, por exemplo, a contação de história vai ter que ser ligada ao espetáculo de dança. E a contação de história, ela vai contar na linguagem infantil o espetáculo de dança que vem na sequência, para que a criança e o adulto que esteja com a criança assistindo a contação de história e vendo o espetáculo de dança, identifique na dança parcelas da contação de história. Olha, isso aqui, o adulto tem que coordenar isso com a criança. Então, a contação de história, ela vai acontecer no domingo, na programação infantil. Nós vamos ter uma programação infantil no domingo, começa mais cedo, provavelmente às 18 horas. Começa com a contação de história, que vai estar linkada ao espetáculo de dança que vem na sequência, e talvez outro espetáculo no domingo. A gente não está pretendendo fazer muito à noite. Vai ser sexta e sábado o espetáculo, o Festival de Inverno acontecerá de sexta e sábado. E no domingo é o Festival de Inverno para infantil. Tá? Ok, Paulo. Bom, vamos finalizando então, gente. Alguém tem alguma questão? Gostaria de levantar? Fica um espaço aí para qualquer conselheiro ou sociedade civil. Bom, para finalizar, então, só voltando na pauta aqui, a questão da lei, tá? Eu ia propor aqui para a comissão, né, que eu tenho com a Giovana e a Gisele e tal, para a gente começar a trabalhar nessa questão da lei, né? A gente rever ela, entrar numa conversa com a sociedade civil, talvez colocar em consulta pública aí, para a gente pensar num formato que funcione bem para a realidade atual, apesar de concordar também com o Paulo até falou, que ela é uma lei já bem construída, mesmo para os padrões de 20 anos atrás. Acho que tinha um Eu só momento. diria, viu, Diego, eu acho o seguinte, eu acho melhor formalizar isso, o Concult formalizando que criou uma comissão para a revisão dessa lei e apresentação para a secretaria na sequência. E formalizando isso, já provocando o jurídico, que é uma demanda da sociedade, e aí a gente já trabalha numa outra situação, quando você Maravilha. requisitar uma audiência pública, alguma coisa do tipo, entendeu?
Maravilha, sem problema nenhum. Acho que a gente foi Então, formalizando apenas. formaliza para nós, então, tá? Pode deixar, eu já cuido disso amanhã mesmo. Bom, gente, é isso. Acredito que é isso. Se alguém tiver alguma última coisa, a hora é agora. Senão, eu vou encaminhando aqui pro fim. Estou espantado com o silêncio da Giovana hoje. Eu estou até preocupado com o silêncio dela, mas eu acho que a gente está dentro do tempo. Eu acho que assim, é uma reunião como essa, é uma reunião que ela produz resultado. Então, a gente falou 1 hora, começou no horário, tem uma pauta definida e a gente está com ações depois disso. Então, eu fui meio que criticado com relação a isso, mas eu sou assim. Eu não vou mudar porque eu tenho 61 anos, acho que é mais fácil vocês mudarem do que eu mudar. Então, a gente tem que ter pauta, a gente tem que ter prazo e a gente tem que sair com soluções. Eu tenho a minha parte, que eu já sei o que eu tenho que fazer amanhã, vocês já sabem o que tem que fazer, todo mundo está feliz, ou estamos menos tristes e vamos trabalhar. Tá bom. Então, boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Boa noite.